Exercício 17 aí é esse limite. Se você faz n tendendo a mais infinito, você tem uma indeterminação. Então esse é um limite fundamental. Nós vamos ter que usar esse limite aqui. Então nós vamos ter que fazer com que essa expressão fique parecida com essa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como a potência é n mais 1, eu vou separar isso como uma multiplicação. Vou colocar esse termo elevado a n vezes esse termo elevado a 1. Porque multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma o expoente. N mais 1 vai dar justamente isso aqui. Essa parte aqui eu consigo resolver. Porque como está elevado a 1, limite da multiplicação fica limite desse termo e limite desse. O limite desse termo eu até coloquei aqui. Como são dois polinômios, colocando a maior potência em evidência, vai prevalecer o 2n da parte de cima e o 2n da parte de baixo. 2n cancela com 2n dá 1, como não vai sobrar n, o resultado é o próprio 1. Então esse limite é 1. Agora, o limite desse termo é o que eu tenho que calcular então. Limite desse termo aqui, eu reescrevi ele aqui embaixo. Como eu quero usar para esse limite fundamental, aqui tem que aparecer 1, né? Como não tem 1, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todos esses termos aqui por 2n. Ou seja, na minha fração eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aí a gente não está alterando o resultado da fração quando a gente divide os dois pelo mesmo número. Então eu vou dividir a parte de cima por 2n. 2n dividido por 2n dá 1. 3 dividido por 2n está aqui. 2n dividido por 2n dá 1. 1 dividido por 2n está aqui, né? Lembrando que como o numerador e o denominador estão elevados a n, aí ficou, depois que eu dividi esse termo por 2n, eu deixei ele elevado a n, está aqui. Depois que eu dividi esse termo por 2n, ele continua elevado a n, ele está aqui embaixo. Como é limite da divisão, então eu posso fazer o limite do de cima, que é esse, e o limite do de baixo, que é esse. Então a gente vai ter essa expressão aqui. Para resolver esse limite, eu vou fazer duas substituições. Nesse limite de cima, né? Lembrando, olha só, aqui eu tenho 3 sobre 2n, mas o ideal, vamos voltar lá no limite original, o ideal é que seja 1 sobre x. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 sobre 2n e vou chamar de 1 sobre x. Para saber quem é o n, o que eu vou fazer? Vou pegar esse n, passar ele para cá multiplicando, vou pegar esse x, passar ele para cá multiplicando. Então o n é igual a 3x sobre 2. Então esse limite aqui de cima vai ficar assim, 1, tá aqui. 3 sobre 2n eu chamei de 1 sobre x, está aqui. E o n eu vou chamar de 3x sobre 2, está aqui, ó. Certo? Como o n tende a mais infinito, se você fizer aqui, ó, o n tendendo a mais infinito, o x também vai tender a mais infinito. Então é isso que está aqui embaixo. Nesse limite de baixo, eu vou chamar 1 sobre 2n, agora eu não vou chamar de 1 sobre x para não confundir. Eu vou chamar de 1 sobre t. Vou passar então agora esse n para cá multiplicando e esse t para cá multiplicando. A gente vai chegar que n é igual a t sobre 2. Então nesse limite de baixo eu chamei isso aqui de 1 sobre t. Tá aqui 1 sobre t, eu coloquei ele aqui embaixo. E esse n eu vou trocar por t sobre 2. E se n tende a mais infinito, o t também tende a mais infinito, está aqui embaixo. Correto? Outra coisa, como aqui esse termo está elevado a 3 vezes x sobre 2, esse 2 é raiz quadrada, está aqui. Esse 3 é potência cúbica que eu coloquei aqui fora, não tem problema nenhum a gente colocar ali separado assim. E o x eu deixei aqui dentro, ó. Por quê? Porque se eu multiplicar o 3 vezes x dá 3x, e como esse 2 é raiz, ele viria dividindo, daria o 3x sobre 2. E o limite eu joguei lá para dentro, porque não tem problema nenhum. O limite da raiz é a raiz do limite, o limite da potência é a potência do limite. E aqui dentro o que vai acontecer? Isso é o limite fundamental. E esse limite fundamental vale e. Então fica e elevado ao cubo dentro da raiz quadrada, está aqui. Aqui é a mesma coisa, esse 2 que está aqui embaixo é uma raiz quadrada. E aí o limite desse termo que sobrou aqui dentro dá e. Como ele está dentro da raiz quadrada de e. Como os dois termos são raiz de mesmo índice, raiz quadrada, eu posso manter a raiz e dividir. E ao cubo dividido por e dá e ao quadrado. Cancelando esses dois, porque aqui pode, o resultado final vai ser e.